Vamos conversar com a doutora Maria Pereda, que já esteve algumas vezes aqui no nosso programa. Ela é pesquisadora, é cientista, é escritora e é formada em Química e doutorada em Farmacologia pela Unicamp e autora da série de livros de ficção científica, Mistério, Suspense e Ação. Por exemplo, O Sol Negro, O Retorno das Sociedades Secretas do Vril e O Sol Negro, A Cidade Secreta do Vril em Andamento. Como vai, doutora? Tudo bem? Tudo certo, Beth. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos estar falando sobre a tecnologia dos OVNIs. Você pode até não acreditar em extraterrestres, mas saiba que existe muita gente no mundo que acredita com total convicção na existência de vida fora da Terra. É isso, né? Muito mais pessoas que acreditam do que as que não acreditam. Já tem um número de em torno de 40% da população mundial dizendo que ouviu ou acredita. E esse número está expandindo. Na verdade, acho que se fizerem uma nova avaliação, talvez já esteja em 50%. A tendência é aumentar por causa dos dados que estão aparecendo na mídia, as filmagens, tantas pessoas de referência, de qualidade, como astronautas, gente de primeiro escalão mundial, tipo o primeiro-ministro do Canadá, ministro da Defesa da Inglaterra, o Edgar Mitchell, que é um astronauta da Apollo 14, entre outros, afirmando categoricamente que tiveram contato e que eles sabem que o governo mundial também sabe disso. Poxa vida. Bom, a primeira pergunta. Objetos voadores estão registrados na história da humanidade. Afinal, eles são oriundos aqui da Terra mesmo ou vieram de outros lugares do universo? Então vamos para as evidências, né? Na história da humanidade, das civilizações mais antigas, como da antiga Suméria, do antigo Egito, você tem registros até da Mesoamérica, né? Dos astecas, você tem vários registros de naves voadoras, isso gravuras nas paredes. No templo de Sete I no Egito, que é o templo de Ábidos, é incrível a placa que está gravada no alto do templo de Ábidos, que é Abidos, é fácil encontrar na internet, Sete I, que é o faraó. Ele tem uma placa no alto, onde nitidamente tem uma gravura de helicóptero, naves voadoras, muito da onde até o George Lucas tirou a nave do Luke Skywalker no episódio 4 de Star Wars, Guerra nas Estrelas. Aquela nave voadora foi baseada na imagem do templo de Ábidos, de Sete I. Tem várias naves ali. Então, a questão é, como é que aquelas naves, com aquele desenho, estão lá? Na verdade, Ramsés II fez uma reforma no templo de Ábidos, e não se sabe por que aquela placa continuou lá, do templo de Sete I. Então, ela destoa do todo, é uma placa original e com imagens de naves voadoras, tanto quanto em tantos outros mitos da antiguidade, como é o caso até, posterior a isso, na época já da Mesoamérica, dos astecas, com uma nave, com os seus objetos, um asteca mexendo com os pés em pedais, né, e com a mão em objetos como aparelhos diversos, e até como se fosse um leme, um guidão, alguma coisa assim, para poder estacionar e movimentar a nave. É incrível como até a posição em que ele está é uma posição como lembrando um foguete. Então nós temos registros históricos. Muitos, são milhares. Sobre OVNIs, né? Exato. E o conhecimento da tecnologia de naves voadoras foi também registrado em algum momento na nossa linha do tempo? Então, o mais interessante para nós é algo que a gente consegue associar como ciência moderna, né? Então, a partir do século XIX, esses registros existiram com pesquisadores, digamos, a grande maioria em projetos extraoficiais, porque tudo era escondido. Então, os mais relevantes foram feitos na região de Sonora, nos Estados Unidos, por um grupo que era chamado de NINSA Grupo, NY, de New York, né, porque os banqueiros nova-iorquinos estavam lá. Então, New York, MZA. Esse NINSA era um consórcio não oficial entre cientistas e pesquisadores alemães e cientistas e pesquisadores e banqueiros americanos, que desenvolveram num aeroclube, digamos, totalmente escondido, vários projetos
de naves que pareciam até balões. Então, existem os desenhos de Robert Delshaw, que isso se pode encontrar na internet, os projetos de Delshaw, os desenhos que ele fez. E esses desenhos mostram motores que se chamam de motores magnéticos. Então, o pessoal acha que são como se fossem hélices, né? Não, não são hélices, nitidamente são motores magnéticos, que esses motores magnéticos geram o que se chama de cinética eletrogravídica, ou seja, gera uma descarga de elétrons e prótons que gera o cancelamento da gravidade, e é o processo que se chama de diamagnético. Se torna magnético, cancela a gravidade e aquilo parece um balão subindo, quando na verdade não tinha gás adequado para subir, e sim eram os motores magnéticos que geravam esse processo de cancelamento da gravidade já no século XIX, começando em 1850 e pouco, são os desenhos, terminando até 1900. Então esse grupo depois evoluiu em consórcios e acordos entre americanos e alemães, que isso foi adentro na Primeira Guerra Mundial até antes e durante a Segunda Guerra Mundial, americanos e alemães juntos trabalhando nisso, extraoficialmente. Podemos dizer que a tecnologia também é baseada nessa energia que você já falou em uns programas passados, a energia vril. Isso, na verdade a parte mítica é essa, a energia vril, né? Ela vem o termo de vril-ya da antiga Suméria. Então, se a gente olha as tábuas sumérias, aquelas tábuas de barro, a gravação dos deuses sumerianos, aqueles que vinham do céu, depois Zacarias Sitchin chamou-os de Anunnaki, né? Aqueles que desceram do céu, é o termo Anunnaki. E esses Anunnaki, eles tinham uma estrela, chamada estrela de Shamash, que é uma estrela de raios. E esses raios formavam uma abóbada celeste de brilho, assim, e ali você via vários raios, eles conduzindo com aparelhinhos raios. Daí veio a mitologia grega de Zeus, e o raio de Zeus jogando, né, através de cima do Monte Olimpo, o seu raio nos pobres mortais que o desobedeciam. Ou na Índia antiga dos Vedas, você tem os vários deuses como Shiva jogando também lançando raios sobre os pobres mortais que também entravam em guerra com aqueles que ele protegia, por assim segue. Então a energia vril é uma energia que permeia o universo. É uma parte mitológica que depois foi chamada de éter. E que hoje os cientistas, pelos alquimistas e filósofos esotéricos, chamavam éter. Né? Éter. E os cientistas hoje chamam de vácuo. Então eles chamam até de vácuo quântico. E depois surgiram outros nomes, como energia escura, e da onde se origina a matéria escura. Então são só terminologias que significa que o universo é todo permeado por energia. Essa energia se divide em vários tipos de energia. Então, no caso dos OVNIs, já no século XIX, entrando no século XX, você tem os cientistas que desenvolveram, a partir dessa energia, no conceito mitológico da energia vril, desenvolveram a energia eletrocinética, eletrogravídica, que é a eletricidade gerada por eles, cancela a gravidade e gera cinética, que é o movimento, a propulsão. Então é chamada de propulsão eletrocinética. É fazer com que o veículo, que quando cancela a gravidade, ele suspende no ar e desliza para um lado ou para o outro. Puxa. Então, bom, eles já tinham todo esse conhecimento, né? Sim, os antigos povos dessas regiões, como eu citei, tanto egípcios como sumerianos, com certeza eles tinham esse conhecimento, se perdeu no tempo, resgatou-se essa informação a partir do século XIX em grupos cientistas que juntavam mitologia, história e espiritualidade, digamos assim. Mas muitos cientistas desapareceram, né, da história. É isso? Eles foram apagados da história, né? Então você tem vários, como o caso do Nikola Tesla, que trabalhou
profundamente na parte de naves voadoras. A própria Maria Orsec, que era uma membro principal da Sociedade Vril, que depois virou a Sociedade Vril nazista, mas ela sempre se manteve à parte da questão de guerra, sempre o foco dela era ciência, desenvolvimento de naves voadoras. O Dr. Otto Schumann, Karl Chapeller, Victor Schauberger, esses alemães fantásticos que criaram motores, estão registrados na história, motores ligados a essa eletrogravídica, que criavam um vórtice a partir de mercúrio, que como eram os Vimanas, as naves voadoras dos hindus do passado. Então, motores que oxidavam metais, no caso do mercúrio, gerando esses elétrons para a propulsão. Todos eles a partir de um motor como se fosse uma serpentina que usava magnetos. Você tem que usar sempre digamos, ímãs potentes para gerar essa descarga com eletricidade, ímãs. Você tem, então, a formação de um plasma. Então, o plasma é um outro estado da matéria. Então, você tem o sólido, líquido, gasoso, e o outro estado da matéria é o plasma. Esse estado de plasma é onde está a grande força energética que nós podemos utilizar, e uma imensidade de motores de plasma foram criados e apagados na história, porque eles vão brigar com a questão do petróleo, né? Então, o petróleo não existia até então, né? Existia, porque no século XVIII, XIX, você já tinha exploração, você tinha Henry Ford já com seus carrinhos, né? Sim. Os seus Fordinho, Bigode e Companhia Limitada, que já utilizavam gasolina e depois diesel. Então, esses motores, a explosão, quando você tem um motor a explosão, você queima o combustível e gera esses subprodutos poluentes, né? Quer dizer, tudo vindo do petróleo, né? Isso, que causa todos esses danos. Poluente para o planeta, não só por causa dos subprodutos que poluem, né, como gás carbônico, chumbo e outras coisas que saem desses subprodutos, mas porque o motor a explosão é agressivo para o campo eletromagnético da Terra. Enquanto que você, usando a energia do plasma, né, ou a energia gerada pelo campo de elétrons e prótons, que gera essa supercondução para as naves, é um processo benigno. Ele não tem som, ele carrega a atmosfera energeticamente, é bom até para o nosso organismo, porque nós somos seres de plasma, né? O nosso corpo etérico, nossa parte não física é um plasma. Então, essa energia toda, quando nos é devolvida, não só para nós, você vê aquelas fotos de foto Kirlian de planta, você pega uma florzinha e tira uma foto Kirlian dela, aquela foto que sai aquela luz em volta aquilo é o campo de energia. Então, esse pessoal do século XIX sabia que havia um campo de energia que permeava tudo do universo, desde matéria, a física visível, a matéria invisível. Esse campo de energia é uma imensa fonte de energia livre para nós, e sabemos disso há tempos e sempre foi impedido por banqueiros, por industriais. Que não tem interesse, né? Que querem nos dar uma coisa que se chama energia de fontes não renováveis, assim, de algo que é escasso, para que nós tenhamos sempre medo, presos a uma condição que gera problemas, porque o problema tem que ser resolvido, então gera mais dinheiro, gente trabalhando em cima. Então, esses grupos geram problemas para depois vir com uma solução, e você tem que pagar pelo problema e tem que pagar pela solução, né? Enquanto que um processo de energia livre, energia de ponto zero, energia de plasma, é benigno, limpa o planeta, você gera ele uma vez, nunca mais precisa ficar, digamos, reativando, porque ele é inesgotável, ele não é escasso, ele é abundante, né? O que significa o Projeto Filadélfia? O Projeto Filadélfia é uma história fantástica, tem até o filme, né? Projeto Filadélfia. Em 1942, dando a informação, né, desses projetos de energia de plasma, né, teve um cientista muito famoso chamado Thomas Townsend Brown. Ele é famoso até certo ponto, dentro daqueles que sabem buscar essa informação, e ele criou, sim,
um projeto, junto com outro físico chamado Bifield, eles geraram um conceito chamado Bifield-Brown Effect, é o efeito de Bifield e Brown, onde um campo eletromagnético era gerado em torno de um disquinho, eram pratinhos que ele pendurava no laboratório. Esse campo eletromagnético gerado em torno desses disquinhos, esses pratinhos que ele suspendia no ar, gerava o cancelamento da gravidade, esses pratinhos voavam, né? Como se fossem disquinhos voadores sem motor, sem nada. Ele fez esses testes, tem foto, tem comprovação, tem a patente de Thomas Townsend Brown em cima disso. A patente existe, é fácil achar na internet, quer dizer, tudo isso é verdade, né? E aí, os americanos da Marinha... Tudo isso já está comprovado. Isso, né? é documentação científica. Os americanos da Marinha pegaram esse trabalho do Thomas Townsend Brown e aplicaram a um navio com marinheiros, né, acho que foi em Nova York, e eles colocaram o mesmo sistema de ativação de campo magnético no navio com os marinheiros presentes. Por quê? Eles queriam tornar um navio invisível aos radares inimigos, porque quando esses pratinhos do Thomas Townsend Brown no seu laboratório eram ativados nesse campo magnético, ele desaparecia da vista durante alguns segundos até que ele retornasse. Né? Isso, sumia. Que é o que acontece com os OVNIs, né? Quando as pessoas veem um OVNI, ele aparece e desaparece. Por quê? Porque é ativado esse campo magnético que cancela a gravidade e torna, dá propulsão. Só que nesse momento acende aquela famosa luz, que as pessoas falam, uma luz no céu brilhando, porque os OVNIs são tão brilhantes. Cadê esse campo magnético que se forma ao redor, que o tira da nossa vista? Aí os americanos pegaram esse navio e aplicaram esse campo magnético. De fato, o navio sumiu da visão, né? Sumiu das pessoas, ninguém mais viu o navio, só que ele foi transportado para um outro local, alguns quilômetros de distância. Quando o navio retornou, as pessoas, os marinheiros, estavam inseridos dentro da fuselagem, ou seja, a grande maioria morreu. Isso foi provado, não, isso não existiu, o Projeto Filadélfia é tudo, imagina, é ficção, para lá. Um professor nos anos 60, chamado John Hutchinson, acho que da Universidade da Califórnia, pegou o projeto do Thomas Townsend Brown, pegou as patentes do Thomas Townsend Brown, reproduziu em laboratório e mostrou que realmente ocorre o mesmo campo magnético que o Thomas Townsend Brown diz, acende toda aquela luz, aquela coisa fantástica, e quando o campo cessa, os objetos que estavam sobre o campo, tipo barras de metal, uma colher de aço, inserem-se um dentro do outro. Repetidamente ele fez os experimentos e repetidamente os objetos se inseriam um dentro do outro. Então, o John Hutchinson, professor, publicou esse trabalho e disse, se o Projeto Filadélfia é real ou não, não sei. Mas o que eu posso dizer é que a tecnologia de Thomas Townsend Brown, se aplicada em um navio com pessoas, teria gerado aquele efeito. Puxa, fantástico. Existem projetos secretos que utilizam a tecnologia da eletropropulsão? Sem dúvida. Os americanos desenvolveram aquele avião triangular preto, chamado avião Stealth, que é o B-2 bombardeiro, até chamado de bombardeiro fantasma, que se esconde do radar inimigo, né? E esse bombardeiro triangular, que já não tem mais nem asa, ele é só um triângulo que voa no ar, muito estranho até, né? Porque ele não é mais aquilo que a gente chama de avião. Sim. Ele é invisível aos radares. Então, por que ele é invisível aos radares? Porque ele usa a tecnologia associada, exatamente como eu acabei de falar sobre o projeto do Thomas Townsend Brown, do Projeto Filadélfia. Ele usa parte dessa tecnologia, porque não conseguem dominá-la totalmente, senão o avião desaparece e pode acontecer esse problema que aconteceu no Projeto Filadélfia. Então, eles utilizam parte dessa tecnologia com parte de combustão. E quando eles ativam essa tecnologia de eletrocinética e eletrogravítica, ele fica invisível ao radar. Interessantemente, ao redor dele se forma uma nuvem mesmo. Nuvem branca, que é uma nuvem de prótons congelados, prótons e elétrons, em volta do avião triangular. E aí tem várias fotos do Stealth, B-2 bombardeiro,
fantasma, com a nuvem em volta dele. Daí vem aquela questão dos OVNIs que ficam nas nuvens, né? Então, fica claro para mim que a maioria desses OVNIs que são fotografados saindo de nuvens ou dentro de nuvens é exatamente a mesma tecnologia. Não é que eles entraram em nuvens, eles formaram as nuvens, porque essa nuvem é uma nuvem de prótons e um processo de congelamento em volta desse cinturão magnético que é formado ao redor, que é uma torus, né, chamada toroide. E qual o futuro do petróleo? Na sua opinião, né? Já que existe essa energia livre e que está tão secretamente escondida. Eu digo assim, que os donos do dinheiro, que são os donos do mundo, basta se perguntar quem está com o dinheiro no mundo, você vai saber quem são os donos do mundo. O pessoal me pergunta, quem são os donos do mundo? Os que têm o dinheiro, né? Esses donos do dinheiro ainda estão financiando o petróleo até a sua total escassez, porque o petróleo está acabando, né? Tem certas regiões do mundo que eles foram privilegiando em retirada, mas existe um tempo, alguns supõem até 200 anos, para que todo o petróleo da Terra diminua. Paralelamente a isso, todos esses outros projetos que já poderiam estar funcionando foram suprimidos, mas eles vão deixar que um outro projeto que já vem devagarzinho, tendo a tendência de substituir o petróleo, que também vai ser controlado por eles, que é o projeto dos supercondutores metálicos, né? Então, esses supercondutores metálicos será a substituição do petróleo, e é por isso que o ouro está subindo de preço, que a platina, a série da prata está subindo tanto de preço, estão sendo retirados do mercado, né? Eles estão sumindo do mercado para que toda a reserva desses metais, série 1 e 2, para supercondutores, fiquem na reserva deles, para que então eles sejam os donos da energia seguinte que eles vão liberar, que é o processo de supercondução. Então, você vai ter que comprar sistemas para ativar a supercondução. Mas e a energia livre? Não vai ser um conceito aí livre? Não vamos usufruir dessa energia? Enquanto o sistema mundial for dominado pelos banqueiros e alguns grupos de famílias oligarcas, né, nós vamos ter a supressão. Isso vai ser um pequeno suspiro suprimido ou existente no meio de outras coisas que eles possam cobrar, porque energia livre seria o quê? Eles venderiam o quê? Um equipamento que depois acabou, mas a energia é livre. Onde põe o contador, né? Onde que põe o medidor de energia do seu consumo? Então, eles não poderiam cobrar, né? Então, para ter uma forma de poder cobrar, ou até a maneira que eles possam inventar uma forma de cobrar, o que eles estão jogando para frente agora são os supercondutores, as super baterias, os super transmissores, tal qual começa agora nos celulares, aquele carregamento, né, sem fio da bateria do celular. Então, esse processo engatinha para esse caminho que pode ser cobrado de você e vai ser cobrado bastante bem. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Eu fiquei muito feliz de estar com você mais uma vez. Deixa um contato para a gente, por favor. Ok. Quem quiser entrar em contato comigo, o ideal é a página do Facebook, que no Facebook é O Sol Negro Livro. Então, é a melhor forma de entrar em contato comigo e conhecer meu trabalho. E fazer perguntas, dúvidas que o pessoal tenha, né? Muitíssimo obrigada mais uma vez. Muito e eu obrigada. Espero que você volte muitas vezes Muito aqui, prazer viu? para fazer isso, com certeza. Bom, gente, eu vou encerrando aqui com uma frase de Shakespeare que diz, é super conhecida, mas é muito atual, né? Há mais coisas entre o céu e a terra do que pode imaginar nossa vã filosofia. Gente, fiquem com Deus, uma maravilhosa semana. Eu estou aqui na Mundial todas as sextas-feiras às 10 horas da manhã e às segundas-feiras às 7h30. Fiquem com Deus e até a próxima.